Lembra que no programa de ontem nós iniciamos um assunto que foi tratado por boa parte da imprensa, me dá aqui o Evandro, aquele rapaz que seria um traficante nos anos 90, início dos anos 2000. O Evandro, na matéria que foi ao ar em nosso programa, e vão entrar imagens do que eu tô dizendo, você falou com o pastor? Com o pastor que foi citado em um áudio, Pop. O Edson Gonçalves de Jesus, o Disson, foi assassinado no início da tarde da última sexta-feira, Pop. Em plena luz do dia, em uma rua movimentada do bairro Renascer, em Cuiabá. Bandidos armados chegaram com o objetivo de executá-lo. Tanto é que atiraram no Edson ainda em movimento, quando o veículo estava em movimento, bateu em outro carro. Pois é, em um áudio que chegou até a polícia investiga uma situação que o Edson participou recentemente, uma briga, uma confusão no bairro Pedregal. Esse áudio, essa senhora cita um pastor, dizendo que o filho do pastor foi agredido. Ontem, né? E que o pastor foi ameaçado, pô. Naquela matéria, muito bem produzida, e você é um craque, ontem, não só o nosso programa, boa parte dos programas em Mato Grosso, rodou o áudio onde uma voz feminina dizia de que esse rapaz que está dentro do carro assassinado, isso teria acontecido, porque antes ele teria um desentendimento com o filho desse pastor e teria quebrado uma garrafa de uísque na cabeça do filho do pastor. Exatamente. Essa mulher, o áudio dela circulou ontem por toda a imprensa, onde ela afirmava que o rapaz assassinado foi morto em função desse desentendimento. Que uma facção criminosa decidiu matá-lo porque ele estaria ameaçando o pastor e teria agredido o pastor. Procede? Nós somos em busca do pastor. A agressão aconteceu, mas não com o filho do pastor. Peraí, o filho do pastor, você viu ele também? Conversei com ele, pô. Na matéria aparece? Sim. Esse é o filho do pastor? Exatamente. Mas ele não tá machucado, não tem nada na cabeça. Vocês vão entender essa história na reportagem. Então, só a título de curiosidade, me permita. Até então, a história que circulava é que esse rapaz, que é filho do pastor, teria tido a cabeça aberta com uma garrafada. Não procede? Não procede o caso com o filho do pastor, mas um homem foi agredido sim pelo Disson. Ô Denis, tripulação, eu vou pedir a permissão a vocês para de imediato nós já irmos para essa matéria. E aí eu continuo fazendo um giro. Sei que ainda tem um outro craque, por exemplo, como o Fernando Moreno. Mas esse é um assunto muito sério. Precisamos tratar esse assunto logo na abertura do programa, porque esse mesmo pastor, esse mesmo homem de Deus, ontem estava pesando sobre o ombro dele de que o rapaz teria sido assassinado porque a discussão iniciou com o filho dele. De certa forma, atribuíam uma responsabilidade a ele, dizendo que ele também foi responsável pela morte do que seria ou do que já foi um traficante na região do Pedregal. Agora o que chama atenção nessa história toda, Pop, é uma execução em plena luz do dia, meu Deus do céu. Em uma rua movimentada, crianças viram no Renascer esse homem sendo executado por bandidos armados que foram com esse objetivo. O Evandro Mato Grosso esteve falando com o pastor, junto com o repórter cinematográfico Bochecha. Eu estou convidando a senhora e o senhor do outro lado para acompanharem essa matéria conosco. Posso, Evandro? Sim. Prender eles. Quebrou na cabeça dele, bateu nele. Ele é filho do pastor lá do Pedregal, da Assembleia. Aí veio Torto Melancia, já chegar no Sandro Louco aí. Torto e Melancia já começou a caçar ele de madrugada, mas ele sumiu. Pop, depois da morte do Disson na região do Renascer, a polícia iniciou uma investigação. E uma das provas que acabou sendo distribuída por grupos de WhatsApp é o áudio de uma mulher explicando o que teria acontecido. O cara desceu do carro e falou bem assim pra ele: pô, Disson, você bateu no carro meu aí. Aí Disson foi, quebrou a garrafa de uísque, quebrou na cabeça dele, bateu nele. Ele é filho do pastor lá do Pedregal, da Assembleia. Aí o pastor saiu pra fora na casa, porque mora bem ali na principal. O pastor saiu e foi falar com o Disson. O Disson foi e ameaçou o pastor, falando que ia matar o pastor. Aí o pastor ficou desesperado e chamou a irmã Carla. A irmã Carla foi, ligou pra Torta e veio Torto, Melancia, já chegar no Sandro Louco aí. Já saiu esse resultado, né? Torto e Melancia já começou a caçar ele de madrugada, mas ele sumiu. Bom, a nossa equipe de reportagem veio até o Pedregal, conversei com várias pessoas, vocês acompanham nas imagens aí, nós tentamos conversar com várias pessoas e nós fomos até a residência do pastor, pelo menos um pastor muito conhecido aqui do Pedregal e que foi apontado nesse áudio por ter participado ou pelo menos conversado com uma facção criminosa e que o filho dele teria sido agredido. Na igreja ele é maestro da banda, ele é regente de conjunto de mocidade, é professor de música e estuda em 2 faculdades.
O senhor chegou a ouvir esse áudio, o áudio causou muita discussão nas redes sociais, dizendo que o filho do senhor foi agredido, que o senhor discutiu com esse... O senhor acredita que alguém confundiu a situação? O povo confundiu essa situação. E eu esperava que alguém me procurasse para saber disso. O senhor ficou um pouco preocupado, né? Porque cita um pastor de uma igreja muito conhecida aqui no Pedregal. Sim, sim. E eu sou pastor aqui há mais de 30 anos. Nunca chegou a conhecer o Disson? Graças a Deus que eu não conheci ele. Sabia que ele existia, mas nunca vi. O senhor acha que alguém acabou confundindo aí como se fosse o filho do senhor que teria sido agredido? Sim, sim. Meu filho nunca brigou com ninguém porque ele é criado debaixo de uma doutrina da Assembleia de Deus. O senhor que é pastor já há muito tempo e mora há mais de 40 anos aqui no bairro, ficou preocupado com isso, do nome do senhor ser vinculado, de falarem que a situação era com o senhor? Você sabe, eu não fiquei preocupado. Quero dizer que quem não deve, não teme. Eu não me assombrei nem com nada com este boato. O filho do senhor, como se chama, o filho adotivo? Carlos Henrique. O Carlos está aqui do lado, inclusive, porque muita gente falou, olha, o filho do pastor da Assembleia de Deus foi agredido, levou uma garrafada na cabeça. Muitos dos nossos ministros aqui da igreja, eles são tomados como pastores. No caso, muitas vezes há essa confusão, mas no meu caso, eu fico muito em casa, eu quase não saio na rua. Nunca viu esse cidadão? Nunca teve problema? Não, eu não tinha conhecimento dele até o momento agora, né? Preocupado? Às vezes a gente fica meio preocupado, porque às vezes alguma confusão pode acontecer e a gente não sabe do que o outro é capaz, mas é coisa que infelizmente acontece, né? Pop, a discussão realmente aconteceu, mas não foi com o filho do pastor Gregório. A discussão aconteceu, aliás, nessa esquina aqui, foi uma discussão de trânsito. O Disson estaria alterado, um pouco nervoso. Aliás, houve uma discussão com um rapaz que mora nessa rua aqui. Mostra pra gente. Um rapaz identificado como Douglas, que não é filho do pastor Gregório. Eu tentei falar com o Douglas, bati palmas na frente da casa dele, não encontrei ninguém nos atendeu. Tá muita gente assustada com essa situação, mas essa discussão realmente aconteceu, mas não com o filho do pastor. E aconteceu aqui, Pop. Nessa esquina, um acabou fechando o outro, houve uma discussão, o Disson chegou, de acordo com o irmão dele, a tirar uma garrafa contra o rapaz e a discussão terminou por aí mesmo. O áudio que a polícia investiga, se tem ou não ligação à morte do Disson com essa discussão, é uma questão de investigação. Mas a polícia acredita mesmo, Pop, que o Disson foi morto por outra situação, por crimes que ele cometeu antigamente e falta de acertos até mesmo com uma facção criminosa aqui do Pedregal. As imagens são de Walisson Bochecha, Evandro Mato Grosso, para o programa do Pop. Parabéns, Evandro. Parabéns a você, parabéns ao repórter cinematográfico Bochecha e tomara que você, telespectador, tenha percebido que nós, o SBT Cuiabá, o programa do Pop, foi a primeira emissora de televisão a oferecer a possibilidade do pastor poder falar. Porque ontem, em toda a imprensa, e talvez eu esteja exagerando em dizer toda a imprensa, mas em boa parte dela, esse áudio que condicionava que o filho do pastor teria recebido uma garrafada na cabeça e que motivou daí pra frente ao rapaz que assim o agrediu ser morto, isso sai de cena, né, Evandro? Em cima do que você ouviu do pastor e do próprio filho dele. Exatamente. A agressão tem um fundo de verdade, porque a agressão realmente aconteceu. Disson discutiu com o jovem e ameaçou uma pessoa do bairro. Isso é fato e a polícia, sim, trabalha em várias hipóteses e linhas de investigação. Agora, a mais forte, Pop, é de que a execução, que óbvio que chama atenção durante o dia, em plena luz do dia, num bairro movimentado daqui de Cuiabá, é de que partiu de dentro de um presídio a mando de um dos chefes de uma facção criminosa aqui, que seria o Sandro Louco. Evandro, eu vou partir para outro assunto e o programa ele segue até às 13 horas. Novas informações acontecendo dessa matéria que você produziu com o Bochecha, nós voltamos a falar.